Bom, boa tarde a todos. Como eu não confio muito em tecnologia, né? A gente da minha idade não confia muito em tecnologia. Não só não se dá bem, como não confia. Tá todo mundo ouvindo, né? Tá indo bem. Então tá bom. Bom, boa tarde a todos. Obrigado aqui pela presença de vocês. Obrigado, Ambima, por abrir esse espaço para nós aqui, para a gente falar um pouquinho sobre uma indústria extremamente relevante para o mercado de capitais brasileiro, mas que enfrentou sérios desafios. Então, nós vamos fazer um painel aqui para falar um pouco sobre esse assunto, bater um papo sobre essa história mais recente que aconteceu com a indústria de FIPs e particularmente de Private Equity, e depois, obviamente, o que interessa é como fazer com que essa indústria ocupe o espaço que ela tem que ocupar no mercado de capitais brasileiro no momento extremamente oportuno. Para isso, bom, vou falar rapidamente a meu respeito. Eu sou o Carlos Takahashi, Kaká, como muitos de vocês conhecem, e trabalhei durante um bom tempo no Banco do Brasil, os últimos anos na gestora de fundos de lá, na BBDTVM, e aí passei um períodozinho aí, que nem eu brinco com o pessoal, fazendo alguns bicos, e agora eu voltei como executivo da BlackRock para a gente tocar a operação dela aqui no Brasil. E eu vou chamar 3 pessoas aqui que são pessoas muito conhecidas por muitos de vocês, pelo mercado todo, pela relevância que essas pessoas têm dentro de cada uma das suas atividades aqui no mercado financeiro de capitais do Brasil. Eu vou chamar... Tem uma cola aqui, hein? Vou chamar a Marina, que vai fazer parte aqui do nosso painel. A Marina é do Matos Filho. Ela tem um papel, a Matos Filho tem um papel assim, de enorme importância para o mercado de capitais brasileiro. Eu não tenho esse dado aqui, mas acho que se a gente verificar a quantidade de IPOs e outras atividades que a Matos Filho apoiou aqui no Brasil, com certeza a gente vai ter a dimensão da importância da Matos Filho. A Marina, ela é sócia do escritório, atua com transações cross-border, private equity, obviamente, joint venture, financiamento e securitização. Em 2013, ela foi reconhecida pelo Latin Lawyer como uma das mulheres mais inspiradoras do mercado jurídico da América Latina. Ser reconhecido como uma pessoa inspiradora no mundo jurídico já é difícil, né? Quem dirá uma mulher, então é realmente um grande feito, né? Vou chamar também aqui o Luiz Maia. O Luiz Maia é sócio administrador da Brookfield Capital Partners, membro do Comitê de Ética da Ambima, trabalhou no Private Equity na Tripod e na Rio Bravo, e também sempre contribuiu muito para a Ambima, né? E foi membro do Conselho de Normas e Planejamento Financeiro dos Estados Unidos e da iniciativa New Venture no Instituto de Recursos Mundiais. É bom também destacar aqui a grande experiência que a Brookfield tem no mundo de ativos reais aqui no Brasil. A Brookfield está aqui há 120 anos, é a mais antiga gestora de investimentos em ativos reais, então com certeza vai dar uma grande contribuição ao nosso papo aqui. E finalmente o Luiz Crisóstomo, né? O Luiz Crisóstomo, um outro grande amigo nosso, é sócio sênior da Neo Investimentos, também do Instituto de Estudos de Política Econômica, a Casa das Garças, que faz debates extremamente profundos e importantes sobre os caminhos da economia brasileira e do nosso país. E também ele é diretor da Ambima há longa data, talvez um dos mais antigos contribuidores aí da Ambima. Foi diretor-geral do Banco de Investimentos do JP Morgan Chase Manhattan e também membro do Comitê Executivo para o Brasil e para a América Latina, sócio do Banco Patrimônio, e chefiou o gabinete de desestatização do BNDES no início dos anos 90. Então a ANEEL também, da mesma forma, aí como uma gestora local. A ANEEL é uma importante gestora de investimentos no mundo dos ativos reais também. Obviamente, além da gestão de produtos líquidos, ela tem um braço muito importante e com certeza tem muitos cases de sucesso de empresas e setores que precisavam efetivamente de medidas de governança e de ajustes para adquirir outro patamar. Então, com certeza,
vamos ter aqui uma contribuição muito grande do Luiz, do Maia e da Marina aqui para a gente fazer um debate bacana aqui com vocês. Bom, eu vou, antes deles fazerem aqui a introdução, não é? Cada um deles vai falar conosco um pouquinho para dar uma visão geral de cada um dos debatedores a respeito da indústria. Eu vou passar aqui algumas rápidas informações quantitativas de como anda essa indústria aqui no Brasil. E eu vou pedir para vocês, nós vamos estar aqui também, nós temos as perguntas, né? Elas vão estar sendo enviadas aqui no iPadzinho, não é? É muita tecnologia, mas a gente chega lá. Tem um iPadzinho, eu vou estar recebendo as perguntas e dentro da dinâmica do painel nós vamos lá inserindo as perguntas aí no nosso debate, tá? Vamos lá. Bom, só para dar uma perspectiva geral, né? Hoje a indústria de Private Equity no Brasil, a indústria de FIPs aí falando mais especificamente, porque obviamente o FIP tem duas indústrias, né? Tem a indústria do Private Equity, que é aquela que nós vamos discutir aqui hoje, e tem a outra indústria que se trata dos fundos exclusivos patrimoniais. Então nós vamos nos ater aqui na discussão de hoje ao Private Equity. Hoje essa indústria tem cerca de 159 gestores, tem 45 administradores, então se nós considerarmos esse período de 2013 a 2018, com todos os desafios que a indústria teve, ela tem uma quantidade de participantes ainda bastante relevante. Claro que poderia isso se elevar de uma forma exponencial de acordo com as oportunidades que nós possamos ter adiante. Se nós olharmos ali a quantidade de ofertas públicas em termos de FIPs, não é? Em termos de operações e volume, nós tivemos aí uma oscilação, um pico em 2015 e uma oscilação entre 13 e 18, mas no final das contas, ela em termos de média, né, de operações, a gente chegou ali a 178 e um volume também interessante, não é? De saídas aí através do IPO, um pouco mais aí de cento e poucos milhões, não é? Em termos de PL, não é? Hoje a indústria tem algo perto de 250 bilhões, 240 bilhões de PL. Ele tem um PL que tem se mantido crescente, apesar também de todos os desafios que a indústria teve, e esses gestores hoje administram cerca de 894 fundos, não é? Se obviamente nós compararmos com a indústria mundial, né, é uma indústria muito mais robusta, né, do que a nossa indústria. Teve um crescimento bastante relevante de 16 a 19, não é? Perfazendo 3.749 fundos, uma indústria aí perto de 4 trilhões. Então, realmente há um grande espaço ainda para o crescimento da nossa indústria comparativamente à indústria mundial. E aí, um corte só, para a gente ter uma dimensão de quem hoje está nesse mercado. Essa pilha já foi um pouquinho diferente, mas hoje nós temos predominantemente a presença de investidores estrangeiros nessa indústria, alguma coisa de pessoas físicas, empresas e institucional e poder público com 14%. Né? Então, também em termos de diversificação de investidores nessa base, tem aí um grande desafio para a indústria. Não é? Então, esse é um panorama geral de números, não é? Mas acho que a grande questão aqui do dia de hoje é falar um pouco. Nós tivemos ali, todos vocês, ou muitos de vocês, acompanharam tudo o que aconteceu na indústria de Private Equity, né? Eu só vou dar um passo atrás. O Crisóstomo aqui é uma grande testemunha dessa época e talvez nós estejamos por viver uma época muito parecida que ele vivenciou, que foi o período das grandes desestatizações, das grandes privatizações, onde algumas indústrias tiveram importância capital, não é? As fundações, os fundos de pensão tiveram muita importância nesse processo, e a indústria de fundos também, como um todo, teve uma importância muito grande para que esse programa fosse bem sucedido. Passaram-se os anos, muitas coisas aconteceram na indústria, e mais recentemente, por razões das mais diversas, não é?
mas especialmente por questões morais e éticas, nós tivemos um problema muito, muito forte na indústria, reguladores, agentes do mercado, enfim, todos aqueles que fazem parte do ambiente, do ecoambiente de private equity, fez uma grande discussão, tivemos alguns avanços importantes, mas seguramente nós precisamos ter ainda mais avanços e colocar efetivamente essa indústria que é fundamental nessa hora que nós vemos um redirecionamento de BNDES, vemos um redirecionamento dos grandes bancos com a ascensão do mercado de capitais e a relevância do mercado de capitais. A gente tem um momento fundamental para que essa indústria efetivamente assuma o seu papel e cumpra esse papel para o desenvolvimento do país. Então, vamos começar esse debate, vamos passar aqui para quem conhece o assunto, não é? E eu vou começar aqui com a Marina, não é? Como eu falei, nós tivemos assim um momento nesses últimos anos de uma grande discussão regulatória, inclusive, não é? Uma discussão regulatória que passou na indústria de FIPs como um todo e ganhou maior profundidade nos FIPs destinados a private equity por razões que a Marina também vai abordar. Então, eu vou passar a palavra para ela nos dar o primeiro pano de fundo com relação a essa parte. Obrigada, Cacá. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer a Ambima pela organização do evento, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. É muito bom estar num painel como esse para discutir essa indústria que é tão importante para o nosso mercado. E queria agradecer também ao Cacá pela gentil apresentação. Muito obrigada, Cacá. Meu desafio aqui hoje é apresentar um pouco como é que está essa parte da regulamentação brasileira de private equity, né? Não dá para falar de private equity no Brasil sem falar de FIP e vice-versa. O FIP ainda é o grande veículo de investimento de private equity no país, tanto para os investidores estrangeiros, quanto para os family offices, quanto para investidores de varejo e os institucionais que estão muito longe da indústria hoje, mas que com o tempo vão voltar. Nós estamos passando por um período difícil, mas essas coisas vão passar logo para um período melhor. Mas antes de falar da regulamentação, acho que é importante falar um pouquinho, pegar o gancho do Cacá de número, da importância desse mercado e o que a gente vê hoje já, né? O que a gente já tem de gente atuando no mercado que a gente não tinha 10 anos atrás. A gente tem uma capacidade de crescimento de private equity no Brasil hoje que é muito grande. Porque relativamente ao nosso PIB a gente ainda tem uma percentual de atividade muito baixa se comparado com jurisdições como Estados Unidos e Europa. Então a gente tem uma capacidade aqui de duplicar, triplicar esse mercado rapidamente. E a gente tem uma liquidez lá fora muito forte buscando esse tipo de ativo. E uma agenda política de retomada econômica. Então, nós estamos num momento com um potencial de crescimento muito grande, mas para a gente conseguir entregar esse crescimento, para a gente conseguir converter esse crescimento, a gente precisa principalmente de segurança jurídica, né? A gente precisa de regulamentação adequada, a gente precisa de regulador e autorregulador empenhados numa agenda de desenvolver um mercado de private equity, entender esse mercado e supervisioná-lo adequadamente. E apesar dos desafios que a gente viveu nos últimos anos, acho que tem muita coisa boa acontecendo já hoje em dia. Então, o Cacá falou um pouco de números. Hoje a gente tem 155 bilhões de capital comprometido para a indústria, ainda muito dependente do capital estrangeiro. A gente tem uma taxa crescente de funding para o private equity nos últimos 10 anos também, numa média de capital local 14% ao ano e capital internacional 17% ao ano. A gente vê os mais variados tipos de investidores entrando no Brasil, fundos de pensão canadenses, americanos, fundos soberanos, casas de gestão estrangeiras, family offices brasileiros e estrangeiros olhando isso, e casas tradicionais de banco no Brasil vendendo esse tipo de produto nos seus private bankings, né? Então, realmente, nós estamos vendo um momento que, apesar de ter dificuldade, ele está acontecendo, ele está crescendo, ele está numa taxa de crescimento, apesar de... né? E o que a gente viu de evolução de regulamentação? O Daniel estava falando, o Daniel Maeda, superintendente da CVM de fundos de investimento, sobre os benefícios que a gente viu e a agenda da CVM que foi muito focada em asset management e fundos de investimento nos últimos 3, 4 anos. E eu concordo com ele, eu acho que a gente passou por um período aí de reescrever muita regra e de trazer muitos padrões novos para a indústria brasileira. Hoje a gente tem uma estrutura regulatória para fundos que está longe de ser ideal, mas ela é muito melhor se comparado a 10 anos atrás. Ela traz padrões internacionais que são importantes. A gente tem um regulador que entende melhor a indústria, né? No passado, o private equity, um FIP e um FIA, eles eram tratados de uma forma igual pelo regulador, então tinha ainda muito desconhecimento da indústria e dos prestadores de serviços da indústria.
Os investidores entendem também a indústria melhor, a grande maioria deles, pelo menos. E o autorregulador também aprendeu. Acho que a Ambima e a BVCap são associações que evoluíram e hoje estão com um olhar muito mais de perto e muito mais atento e mais acertado sobre a indústria e como autorregular essa indústria. A gente tem a cadeia dos serviços de administração fiduciária mais entendida também, né? Quando começaram a fazer os primeiros FIPs no passado, administrador, gestor, custodiante era meio que tudo a mesma coisa, né? Não existia uma clareza do regulador sobre esses diferentes papéis. Os próprios prestadores de serviço ainda acho que não se entendiam até onde é o limite de responsabilidade e atribuição de cada um. De novo, a gente ainda não tem um mundo ideal com relação a essa segregação, mas não dá para dizer que ela não evoluiu, ela evoluiu sim, e ela trouxe mais tranquilidade, mais transparência e mais limite de atuação para cada um desses players. Nós temos uma regra hoje que é aplicada para os gestores com relação à governança, compliance, transparência, disclosure, know your customer, suitability, muito melhor que foi no passado, né? A gente hoje consegue trazer segurança para investidores institucionais de como as gestoras funcionam e quais são as regras mínimas que elas precisam ter para operar. A gente melhorou muito também o padrão de gestores brasileiros operando no Brasil e mesmo casas estrangeiras que agora estão vindo se estabelecer aqui também tem que cumprir com uma série de requisitos que são muito similares a requisitos que eles fazem em outras jurisdições. A gente tem uma supervisão, acho que eu já falei um pouco, do autorregulador mais atenta e com um olhar melhor, de mais qualidade para a indústria. E tem uma nova regra de processo administrativo que dá um poder de polícia mais adequado para a CVM, de fato punir infrações graves do mercado. E acho que o último, mas não menos importante, talvez mais importante, regras operacionais e contábeis, né, as famosas instruções 578 e 579, muito mais alinhadas com padrões internacionais, tanto com relação à governança, direitos políticos, direitos econômicos, quanto com relação à contabilidade, né? Então a gente está aplicando para os fundos brasileiros toda a metodologia aí de contabilidade internacional do IFRS. Então não dá para dizer que a gente não evoluiu. A gente hoje tem uma regra que ela é flexível, que ela favorece a vontade das partes, ela é muito livre para que os gestores, os investidores possam negociar entre si termos e condições muito, muito tradicionais lá fora e que até então não eram possíveis aqui. E a gente até consegue trazer hoje para o nosso mercado conceitos que eram tão longe no passado, né? Catch-up, clawback, recall, um monte de coisa que ninguém imaginava que no Brasil dá para fazer, pagamento desproporcional de cota, fazer leverage em FIP, que hoje em dia a gente já consegue fazer por conta dessa evolução toda. Então, acho que é um momento de olhar o que está acontecendo, respirar fundo, porque nós estamos passando agora, acho que por um momento muito, muito difícil e de muito ruído, que não necessariamente é com base na melhor interpretação do mercado, mas a gente evoluiu, nós estamos num patamar muito melhor, estamos muito mais pronto para tentar converter aquele potencial de crescimento em investimento de verdade em private equity. Mas a gente também tem problema, e eu vou falar deles brevemente aqui antes de passar a palavra, para depois, eventualmente, a gente poder discutir no nosso debate. Fiquei pensando aí quais eram os principais problemas, na minha visão, que a indústria hoje vive, né? Acho que um deles é a nossa total dependência ainda de investimento estrangeiro. Isso para o nosso mercado é muito ruim. Acho que o investimento estrangeiro é muito bem-vindo e a gente tem que estar pronto para recebê-lo, mas não ter uma fonte recorrente e sustentável de funding de investidores institucionais no Brasil é um negócio que é um problema, é um sintoma muito ruim. A gente vê em outros mercados desenvolvidos, private equity, os fundos de pensão são os grandes sponsors desse mercado, junto com o family offices, e no Brasil a gente viu um ciclo, nós estamos vivendo um ciclo que é o inverso disso, né? A gente vê uma retração total dos fundos de pensão ao mercado, por situações que a gente pode discutir no nosso debate, que não vou entrar no detalhe agora, mas na minha visão, nada a ver com o produto e tudo a ver com uma questão circunstancial de situações que aconteceram. O produto foi usado em situações de fraude, o produto pode ter tido resultados errados e pode ter tido um não entendimento dos investidores sobre a expectativa de retorno naqueles investimentos. Podemos estar vivendo um momento de atribuição de responsabilidade e muita dureza com relação a caças bruxas de quem são os responsáveis pelas culpas. Então, acho que pessoas físicas e administradores de fundos de pensão também estão muito receosos de investir, porque também estão sendo responsabilizados na física. Mas, de fato, é um problema que a gente tem que resolver, né? A conta não vai fechar, os fundos de pensão precisam de private equity, precisam de investimentos alternativos e eles não vão conseguir fechar a conta deles fazendo investimento em mercados líquidos apenas. A gente também passou, como todo mundo que
está nessa plateia deve ter vivido, estão passando ainda um momento muito sensível com a Receita Federal, né? Tem um desentendimento da autoridade fiscal hoje sobre a estrutura de Private Equity e o benefício da estrutura de Private Equity, e como é que a relação de gestor e investidor funciona. E essas fiscalizações e essas ações, elas estão sim amedrontando investidores estrangeiros, gente séria, gestores de primeira categoria que não estão conseguindo estabelecer um diálogo com a autoridade, mas que, de novo, na minha visão, é uma questão de tempo, né? Não faz sentido a gente imaginar que o governo, com essa agenda que ele tem hoje de abertura de capital para o estrangeiro, não vai conseguir, de alguma forma, dialogar e fazer esses participantes todos do mercado se entenderem. A gente quer esse capital, a gente quer um capital de qualidade de longo prazo para a nossa economia real. E, por último, e talvez o mais difícil de resolver, algumas idiosincrasias, né, que a gente tem na nossa estrutura jurídica no Brasil hoje, que, de fato, dificultam um pouco a nossa vida, e o advogado tem que ser bem criativo para conseguir dar uma volta por conta desses nossos desafios, né? Então, por exemplo, a história da responsabilidade limitada. Isso é um problema, né? Acho que só o Brasil, o investidor de Private Equity, tem responsabilidade limitada. A gente tem essa estrutura como a CVM, por uma questão agora de logística, de fiscalização, usa dos administradores serem os gatekeepers dos FIPs, né? Numa lógica que, na verdade, quem controla a FIP é o gestor, não é o administrador. E como é que se atribui tanta responsabilidade para um participante do mercado que, no fundo, está fazendo o back-office do produto e não a gestão de fato, né? Então, acho que esse é um negócio também que é um entrave importante da nossa indústria. A gente tem ainda uma idiosincrasia, que eu acho que é um resquício do passado, de regras de fundos líquidos aplicados a FIPs, né? Acho que melhorou muito a 578, acho que ela já tirou muito desse ruído, mas ainda tem aqui uma lógica de fundo, de oferta pública e de disclosure de informação numa base diária, que para a Private Equity não faz tanto sentido e que, enfim, ainda estão, de alguma forma, fora dos padrões internacionais. E um não entendimento, acho que, do nosso judiciário, confundindo aí administradores, gestores, responsabilizando prestadores de serviços como investidores, né? Acho que estamos vivendo aí uma situação em que isso ainda acontece, infelizmente. Mas, de novo, acho que é uma questão de evolução, de educação, e vivemos hoje um mundo muito melhor que a gente vivia 5 anos atrás. Obrigado, Marina. Eu vou passar agora lá para o Maia fazer as considerações iniciais dele. E eu vou pedir só para o Maia incluir 2 temperos ali nas considerações dele, até em função da experiência e da história dele. Nós vimos ali uma pirâmide que é uma presença substantiva de investidores estrangeiros aqui no mercado de Private Equity, e o Maia, como sócio sênior lá da Brookfield, poderia nos falar um pouco, nas suas considerações, o que o investidor estrangeiro tem visto de positivo para estar tão presente aqui. Bom, boa tarde a todos. É bom estar aqui com amigos e colegas de mercado de capitais. Brookfield está fazendo esse ano 120 anos de Brasil. Nosso grupo nasceu aqui, efetivamente. O primeiro investimento foi o bonde na cidade de São Paulo, em 1899. O segundo investimento foi a primeira usina hidrelétrica no Brasil, em 1901, para gerar energia, para eletrificar o bonde. A nossa história se mistura com a história do Brasil, a parte de industrialização do nosso país, toda a parte de infraestrutura. O backbone do Brasil no século passado foi uma empresa canadense, conhecida por muitos de vocês, chamada Braskem. A Brookfield hoje é a sucessora da Braskem, mas é o mesmo grupo, é a mesma filosofia de investimento, né? Investir na economia real e operar os seus ativos. Ao longo desses 120 anos, muita coisa aconteceu. Hoje, nós temos 120 bilhões, temos 20 bilhões de dólares investindo no Brasil, mais de 22 mil funcionários, em 6 plataformas de negócio, que vai de estradas pedagiadas, florestas, fazendas, saneamento, portos, aeroportos, edificações, construção civil. Nós temos uma infinidade de atividades no nosso país. Nossa visão atualmente é sempre de otimismo. Nós fomos talvez o gestor estrangeiro que mais investiu no Brasil nos últimos 6 anos. A gente aproveitou um ciclo econômico difícil para o país, mas que gerou oportunidades de a gente trazer grandes ativos para dentro. Investimos por volta de 10 bilhões de dólares, trouxemos grandes negócios para dentro da nossa organização, e estamos amadurecendo e investindo mais e crescendo esses negócios. No Private Equity, onde eu
sou um dos sócios, um managing partner. Nós fizemos a aquisição da empresa de saneamento do Grupo Odebrecht, que é a antiga Odebrecht Ambiental, que se chama BRK Ambiental. Compramos um negócio excepcional. E estamos na iminência de fazer um investimento agora numa empresa de aluguel de equipamentos, também olhando o próximo ciclo, a próxima pernada no Brasil. Vai ser muito investimento em infraestrutura. O país carece de infraestrutura. Então, a BRK no saneamento é infraestrutura social, mas a gente vê toda a demanda por equipamentos, tecnologia, investimentos indo para o lado de infraestrutura, e estamos olhando já com sucesso algumas privatizações que virão. Então vai ter mais um ciclo importante, a gente tem que se antever nesse ciclo e sair na frente, trazer grandes negócios e fazer o negócio acontecer. O Brasil é o que a gente chama de um home country para Brookfield. O Canadá é um home country, os Estados Unidos, o Brasil e a Austrália. Então, obviamente, o capital alocado nos outros países são maiores, mas nós nos sentimos totalmente em casa aqui, e a situação do Brasil hoje ela é de otimismo por vários motivos. Primeiro, que nós temos um governo que tem um discurso pró-mercado e que vai ser muito bom para o mercado de capitais. Na nossa visão, o mercado de capitais vai ter um boom nos próximos anos no Brasil. Nós estamos vendo várias empresas agora se apoiando no mercado de capitais para alavancar seus negócios, o que é um sintoma muito positivo. E a indústria de private equity também vai aproveitar esse momento. Nós estamos vendo investidores querendo sair do tripé câmbio, taxa de juros e bolsa, para ir para a economia real também. Então está faltando ativos, está faltando produtos. A gente está começando a ver demanda, principalmente nos grandes wealth managers e private bankings hoje, por ativos reais. E muita gente olhando talvez a oportunidade de investir em private equity. O que aconteceu com o FIP aqui foi como a Marina bem mencionou, foi um veículo mal utilizado. O veículo por si só, para nós, ele é perfeito, ele funciona, ele é testado, ele já vem desde 1994. A gente deve a criação do FIP a um advogado genial, que era o Luiz Cantidiano. Quando assumiu a CVM, nós tínhamos um produto que não funcionava, e ele criou o FIP. E a gente deve a ele, efetivamente, o fato dele ter criado um veículo que funciona hoje. Então, quando você olha para o estrangeiro querendo entrar no Brasil, existe o risco Brasil, o risco cambial, isso é inerente do nosso país. Mas o veículo está aqui disponível, as empresas hoje estão precisando de mais capital, porque estão saindo de uma fase ruim da economia, de um ciclo ruim econômico, descapitalizadas. Então, isso gera oportunidades para você injetar capital. E é um capital de qualidade. O private equity, ele gera empregos, ele cria as oportunidades, junta empresas, melhora o management, paga impostos. Quer dizer, tem todo um benefício macroeconômico quando a gente olha a indústria de private equity em vários lugares do mundo. O Brasil não é exceção. Existem grandes empresas aqui hoje precisando de uma migração de algumas empresas que vão sair de grupos familiares, de controle familiar, como já acontece em vários países, para se transformar em corporations. E o private equity vai ajudar nessa migração entre um grupo que hoje tem limitação de capital para crescer o seu negócio e vai se apoiar no mercado de capitais. Então a gente vê uma oportunidade, a Brookfield quer também aproveitar esse ciclo e juntar, colocar não só o capital em negócio, mas também trazer a sua governança. Então, nós nos sentimos totalmente em casa, nós somos value investors, então tem que comprar no preço fair. Não existe no Brasil comprar grandes negócios, galinha morta, não a preço de banana, não existe isso, está pagando preço justo. Só que você está comprando um negócio com uma visão de 20 anos, pegar uma retomada econômica e fazer que esse investimento ele se multiplique 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, como a gente já viu em alguns casos. O private equity é incipiente quando você coloca no contexto da indústria de mercado de capitais, mas ele começa a crescer. Eu acho que o evento que nós vimos aí de Greenfield talvez tenha limpado um pouco, ou muito, por assim dizer, e a Lava Jato também, limpou muito os players do mercado e trouxe mais disciplina e princípios e valores na gestão dos FIPs. Acho que isso é muito importante.
Eu acho que isso é um benefício que nós vamos ter olhando para frente. Do ponto de vista regulatório, muito foi feito nos últimos anos. A própria Ambima, junto com a BVCap, o colega Luiz Eugênio Figueiredo, na época nós estávamos na Rio Bravo, ele na BVCap e eu na Ambid, patrocinamos a montagem do Código de Autorregulação para FIPS e FIEs, que existe hoje, tem disciplinado o mercado, a gente tem vários embates, nós estamos no conselho junto com o Luiz também, é outro colaborador desde o início na criação do código. Temos colaborado e ajudado a disciplinar a indústria do ponto de vista que existe um framework, tanto da autorregulação quanto na regulação oficial, e nosso diálogo com a CVM é sempre aberto para melhorar o produto. Eu acho que nós estamos vendo já esses passos sendo dados e ocupados. Precisamos trazer mais recursos aqui e gerar mais gestores no Brasil. A leva de gestores que apareceram no início desse século, infelizmente alguns deles caíram ou diminuíram muito o seu tamanho, não conseguiram crescer. E o capital de fora veio e ocupou espaço. Isso é natural. Muita gente também do capital de fora foi embora, porque sentiu que o ambiente aqui no Brasil era de alto risco e faltava governança. Eu diria que o grande problema que a gente teve no passado recente aqui no Brasil é a falta de governança. E como a falta de governança destrói valor em vários grupos, não só em grupos estatais, empresas estatais, mas também em empresas privadas. Não tinham governança, ou tinham, de certa forma, não usavam, não tinham compliance. E isso causou um estresse no mercado e, obviamente, uma grande destruição de valor. Nós vimos aí a brutal destruição de valor que gerou desemprego e todas as consequências. Vamos retomar isso. Eu acho que esse ciclo se começa agora e eu sou um otimista que o mercado de capitais no Brasil nos próximos anos vai dar um grande salto quantitativo e qualitativo e mais dinheiro vai ser, por exemplo, algumas das nossas empresas investidas, ao invés de captar dinheiro lá fora a longo prazo, está começando a captar aqui em debêntures há 10 anos, 15 anos. Já tem gente que fala assim, eu dou dinheiro para vocês há 20 anos. Isso nós nunca vimos no passado recente. A taxa de juros caindo, obviamente, esse empossamento de liquidez que está hoje aqui no Brasil vai migrar para esse tipo de negócio. Então, eu diria que nós estamos comprometidos e vamos aproveitar mais essa retomada do ciclo para trazer mais dinheiro para cá. Obrigado, Maia. Eu vou passar agora para o Luiz para fazer as considerações iniciais dele e gostaria muito que ele compartilhasse a longa experiência que ele tem aqui no mercado local, particularmente nos períodos aí onde a privatização, a desestatização foi o grande tema. Talvez a gente viva esse cenário novamente e, obviamente, na gestão dos private equity local, que é uma experiência bastante enriquecedora que a ANEEL teve aí durante a sua história aqui. Obrigado, Cacá. Obrigado a todos. Obrigado, Marina, Luiz. O tempo é curto e talvez acho que a ideia dinâmica seja ideal a gente depois partir para o debate, porque eu acho que certamente não vão faltar perguntas. A primeira ideia, o primeiro conceito é o título, né? É uma agenda positiva. E, de fato, eu diria que se não for uma agenda positiva, eu sou pessimista em relação ao nosso crescimento a médio prazo no Brasil. Como já foi dito aqui, nós temos talvez um dos melhores instrumentos a nível global de conduíte regulatório para investimento no modelo private equity, que é a regulamentação que foi feita via FIP e a autorregulação que acompanhou esse processo. Se nós acompanharmos hoje o que acontece nos 3, 4 pilares do mundo que tem investimento nesse segmento e são desenvolvidos, eu diria que a nossa regulação, inclusive com os últimos avanços, ela é de fato algo que traz um mínimo de segurança para trazer especialmente um novo investidor, seja ele local, seja ele estrangeiro. Eu gostaria de dividir essa breve apresentação em três partes rápidas. Falar um pouco sobre o lado do ativo, falar um pouco do lado do passivo e depois um pouco em relação aos intermediários ou prestadores de serviços. Nesses 3 pilares. Com relação ao ativo, a avaliação que você tem, e isso é um mecanismo que, na verdade, desde meados dos anos 90
se intensificou inicialmente através de FIAs ou investimentos diretos ou empresas e depois através do FIP em 2003. O investimento, a oportunidade que você tem de criar espaço de crescimento e melhoria no capitalismo, especialmente olhando as médias empresas via o veículo de Private Equity ou FIP, como a gente está discutindo aqui nesse ambiente, mas vamos generalizar como conceito de Private Equity, é uma verdadeira transformação, né? E essa transformação ela existe em vários aspectos. Ela existe através do aspecto da formalização nos últimos anos que várias empresas no Brasil passaram a ter ao receber os primeiros investimentos. Lembrando que o nosso mercado de capitais continua mínimo. Nós temos hoje 344 empresas, pouco menos que recentemente, algumas hoje foram delistadas no mercado. Dessas 340 listadas com liquidez, nós vamos ter umas 150 empresas. Se nós olharmos esse ano presente e olharmos o início do novo mercado, que foi onde, na verdade, o Private Equity estimulou muito a criação e o lançamento dessas empresas, porque elas já vieram com governança, nós tivemos uma redução de mais de 100 empresas, ou seja, o Brasil evoluiu desde 2005, 2004. Nós pegamos a primeira empresa que foi a mercado, no novo mercado, que foi a CCR, depois tivemos a DASA em 2004, e nós olharmos hoje, o Brasil reduziu, apesar do número de IPOs, nós somos menores em número de ativos em empresas listadas, empresas públicas, do que éramos no passado. Mas o que é interessante é que, no lado do ativo ainda, a indústria de Private Equity, se você abre as empresas que foram para o novo mercado, a maior parte dessas empresas recebeu investimentos de Private Equity. E eram empresas médias. E essas empresas médias estavam fora da Bolsa, estavam fora das listagens. E muitos desses setores sequer estavam. Setor exemplo, por exemplo, de real estate. Quem não se lembra no passado, o setor de real estate, que era um setor absolutamente informal. As negociações não eram feitas de forma formal no Brasil. Foi exatamente o investimento e a agregação de capital organizado em empresas médias que permitiu o ressurgimento desse setor. Algumas dessas empresas sobreviveram, que é a natureza do capitalismo, outras continuaram, outras se fundiram, mas o setor se expandiu. Ele não foi só para incorporações, ele foi para shoppings, ele foi para diversos outros segmentos relacionados ao setor real estate. Vamos pensar também no setor de saúde. O setor de saúde é um setor inexistente na Bolsa de Valores. O setor de saúde hoje é um setor importante, com participação relevante, crescente e necessário, até em função da exaustão do modelo público de saúde pública no Brasil. Apenas para citar esses dois fatores, esses dois setores, e mostrar que, na verdade, se a gente imagina que vai gerar algum tipo de crescimento no Brasil, e não é porque a taxa de juros é baixa, e não é porque existe uma intenção de um governo liberal simplesmente vender que quer fazer mais mercado de capitais, nós temos que ter, evidentemente, uma prática corrente e contínua em relação a isso. Então, do lado do ativo, quando eu digo que eu sou pessimista se isso não acontecer, é exatamente por esse fator. E, por último, em relação ao ativo, eu comento especificamente a questão da produtividade. É inexequível imaginar que você possa ter um capitalismo pujante sem produtividade. E produtividade passa por governança, passa por alinhamento, passa por investimentos que criem valor, teses de investimento que sejam viáveis numa perspectiva de longo prazo e não de curto prazo, como a gente sempre viveu, em função até dos níveis elevados de taxa de juros e instabilidade. Com relação ao passivo, nós vimos aqui um quadro aqui que o Cacá mostrou muito bem em 2018, que é um quadro atípico. É um quadro em que mais da metade do investimento no Brasil é feito por investidores estrangeiros hoje. Com todo benefício de ter investidores estrangeiros num processo maior de globalização, apesar de que esse tema globalização hoje virou um assunto delicado, mas independente do capital ter que circular nas cadeias mundiais, né? Independente disso, é importante ter o capital estrangeiro, é necessário ter abertura no Brasil. O Brasil é um país muito fechado do ponto de vista comercial e também do ponto de vista da atração de capital, de certa maneira, né? Poderia ser muito maior, mas é fundamental imaginar que a gente não gostaria de ter uma indústria de private equity dependente exclusivamente de investidores estrangeiros. É muito importante que o capital nacional reciclado em seus vários formatos possam compor ao longo do tempo uma agenda de crescimento.
Nesse ponto, eu vou citar apenas um, dado o nosso limite de tempo, que são os investidores institucionais. Nós talvez tenhamos tido no passado uma certa descompasso, uma desvirtualização, em que o tamanho dos investidores institucionais era muito maior. E hoje eles estão muito reduzidos em função do que provavelmente a gente pode debater aqui as causas e as consequências disso. Mas é fundamental entender que só vai existir mercado de capitais se houver ativo. E com a taxa de juros baixa, esses investidores institucionais hoje estão limitados no seu processo por questões atuariais de crescimento. É natural que o private equity seja um veículo importante de criação de novos ativos. E não só ativos de equity, mas ativos de dívida também. Porque essas empresas, quando organizadas, quando capitalizadas, e o sistema bancário é um limitador pelo grau de concentração bancário, quem sabe as fintechs possam criar um mecanismo de desbancarização superior, mas de alguma maneira, hoje, se você permite a criação, a recriação e o crescimento desses ativos, você cria um mercado de dívida em paralelo a isso. Então, para esses investidores institucionais hoje, uma taxa de juros nesse patamar e que provavelmente poderá continuar por um tempo mais longo, não pelos benefícios de que a gente fiscalmente está bem. Normalmente a gente aprendeu nos livros de macroeconomia que a taxa de juros é baixa quando você tem um equilíbrio fiscal. Nós temos o problema de ter um grande desequilíbrio fiscal e uma taxa de juros muito baixa por uma brutal recessão. É exatamente por isso que nós temos uma baixa taxa de juros e uma grande capacidade ociosa. Momento, mais uma vez, do que privilegiado para que esse fluxo de capital vá diretamente para esse segmento, que os passivos se direcionem para isso, porque, inclusive, não é inflacionário e cria oportunidades. E, por último, e eu deixaria, Cacá, um pouco na questão desse potencial do novo fluxo de desestatização e de parcerias público-privadas, na concessão para a gente falar nas perguntas, caso hajam perguntas, mas eu gostaria de comentar especificamente em relação ao tópico fundamental, que são os prestadores de serviços, no caso, administradores, fiduciários, enfim, gestores, intermediários, no caso, e o papel que eles têm. Isso eu tenho tido um grau grande de otimismo em relação a esse fator. A gente acompanha aqui como autorregulador na Ambima, e aí eu só usando um chapéu mais ambimiano aqui, com os meus colegas da Ambima, de fato, ao longo dos últimos anos, desde a criação do código, que já tem vários anos, numa parceria com a BVCap, nós temos tido consistentemente um esforço enorme de melhoria na qualificação desses gestores e desses prestadores de serviço. As incertezas jurídicas, os problemas que a Marina tocou, que provavelmente nós vamos tocar, tem sido um grande problema, até por uma característica que no Brasil nós não temos um limited partners de verdade. Nós temos, na verdade, um investidor e um gestor que corre todos os riscos possíveis e imagináveis na agenda de private equity. Mas eu acho que é importante que a gente vem qualificando esse gestor, vem criando oportunidades para que esse gestor seja educado numa agenda de maior governança e de maior diligência com seus investimentos, o que não quer dizer que tenhamos no meio do processo vários problemas, e ocorreram vários problemas. Alguns desses problemas, vários deles públicos, inclusive no próprio site da Ambima é possível identificar alguns desses problemas, que são problemas de fato, de má fé, de má gestão, mas isso é uma minoria. Isso é um número muito pequeno e há uma grande confusão, enorme confusão, entre o que é um problema de um ativo que não dá certo, e isso é capital de risco, e um problema de um gestor que gere mal o seu ativo ou o seu portfólio. Essa grande confusão que se gerou no Brasil nos últimos 5, 6 anos, ela contaminou o debate e se ela não for superada, nós não vamos construir a agenda positiva que nós gostaríamos de fazer e poderemos novamente atrasar todo o sonho de ter um capitalismo mais equilibrado, mais justo e com melhor distribuição. Obrigado, Cacá. Bom, perfeito. Excelentes as observações iniciais que nós tivemos aqui. Eu vou pegar um pouco o gancho do que cada um abordou e de fato esse período mais recente, em função disso tudo que foi exposto, várias associações de mercado, especialmente a Ambima e a BVCap, fizeram um trabalho bastante intenso, né, no sentido de
manter o equilíbrio do mercado, de tal forma que você revisse a regulação, contribuísse para a revisão da regulação através dos seus códigos, mas ao mesmo tempo mantivesse as condições para que o mercado continuasse ativo, mesmo porque continua, não é? A pergunta que eu faço é, nós temos a quantidade de stakeholders nesse mundo, o ambiente de prestadores de serviços é muito amplo, não é? E existe a questão jurídica que ela é muito relevante também. E nós temos, às vezes, aqui no Brasil, alguma tendência a movimentos pendulares, né? Então, a gente sai de um lado, vai por demais para o outro, né? Então, eu queria ouvir um pouco de vocês, como é que vocês estão vendo essa revisão regulatória que nós tivemos, por que a gente ainda enxerga que alguns setores ainda talvez precisem de um reposicionamento mais adequado nesse mercado e de que forma isso pode contribuir para isso tudo deslanchar. Acho que eu vou passar para a Marina e aí depois Luiz e Maia, por favor, fiquem à vontade com as suas contribuições. Cacá, eu acho que, falando especificamente dos prestadores de serviços da indústria de private equity, né? Eu acho que tem um negócio que é um princípio que eu acho que hoje está na nossa indústria e por uma adesão política, por uma necessidade de fiscalização do regulador, de que o administrador é o grande dono, né, o grande trustee de uma estrutura de private equity. E que é uma lógica muito perversa se você enxerga outras indústrias fora do Brasil, porque por mais que você tenha alguém que seja independente para preparar os financial statements do fundo, fazer toda a intermediação entre regulador e investidores, fazer a parte de comunicação, convocar as assembleias, fazer a escrituração, custódia, tesouraria, lá fora o grande dono, né, o grande guia, o grande condutor, o grande responsável por um veículo de private equity é o gestor. E a gente tem essa lógica invertida no Brasil. Não adianta a gente também fingir que não é. Já tive várias conversas com a CVM nesse sentido. Quando a gente fez a revisão da 578, a gente tentou, acho que tanto a Ambima quanto a BVCap discutiram muito, por exemplo, com a CVM, por que o administrador é o responsável pelo valuation dos ativos do fundo, né? Faz algum sentido isso? E acho que o mercado inteiro entende que não faz sentido, né? Ele ser o grande responsável, quando quem entende do ativo, quem comprou o ativo, quem precificou e quem acompanha o ativo é o gestor, não é o administrador. Então, acho que nós estamos ainda, mas já melhorou muito. A regra hoje em dia fala que é administrador responsável pelos seus atos, gestor pelos seus outros. Um gestor hoje consegue representar um fundo sozinho, sem precisar da assinatura do administrador. Você já consegue fazer, por meio de contratos bilaterais, uma atribuição de responsabilidade, de culpa entre as partes muito forte. Já existem algumas decisões judiciais que entendem, né, qual é o escopo de cada participante do mercado. Mas a gente não está mais naquele pêndulo que o administrador tinha que tomar conta de tudo, mas a gente ainda tem um resquício dessa lógica de fundo líquido e dessa lógica de que a CVM precisa se amparar um número menor de participantes que tenham uma saúde e que sejam olhados pelo Banco Central também, por exemplo, que a maioria dos administradores ainda são bancos no Brasil. Acho que até uma questão para ajudar a fiscalização e a supervisão, né? Acho que é uma necessidade hoje. Então, eu fico pensando, enquanto a gente não eventualmente amparar melhor a CVM e ela tiver mais condição de olhar e regular o gestor, é difícil essa agenda mudar no Brasil. Eu acho que a Marina, não vou acrescentar nada a você, Marina, acho que você falou absolutamente tudo, resumiu o estado da arte. Gestor é gestor, é quem define. Você não pode pedir um administrador para sentar na sua reunião, tendo você um comitê com participantes dos investidores, não tendo, e ele ser corresponsável numa decisão de investimento. Eu acho que é o único país do mundo em que esse tipo de situação acontece. Isso leva a uma situação, um corolário que é extremamente grave, é o desaparecimento do interesse de você ter administradores para a indústria. O que pode gerar, né, uma diversa seleção de situações onde você começa a ter conflitos de interesse, porque é claro que um gestor gostaria de ter um administrador que não fosse da origem ou controlado pelo mesmo gestor. É de desejo de parte dos investidores ter pelo menos uma dupla revisão do processo, uma dupla garantia, até para não haver conflitos na decisão de investimento. Agora, você colocar
ao papel do administrador uma responsabilização que não é dele, é você retirar a responsabilização do gestor, o que é grave, porque diminui o papel do gestor. O gestor tem que ser responsável, falo isso como gestor, e ao mesmo tempo confunde o processo, atrapalha o processo de investimento, porque determinados administradores, em função do risco que ele passa a correr e da necessidade do custo de observância que envolve isso, criam situações embaraçadas e que podem atrapalhar não só na decisão do investimento, mas ao longo do curso do investimento. Ao longo do curso do investimento, existem situações críticas. A empresa pode ir bem, a tese pode vingar, o país pode entrar num ciclo muito ruim. E qual é a responsabilidade, de fato, aí? Do administrador, do gestor, da empresa, do controlador, se for o caso uma empresa minoritária, se o fundo é um fundo minoritário. A tendência, na verdade, é resolver aonde está o deep pocket e ali tentar, de alguma maneira, resolver alguma equação que não deu certo. Então, eu acho que, eu entendo, Marina, que isso melhorou. Eu entendo que os avanços da regulação ampliaram isso, mas eu acho que ainda falta uma compreensão mais ampla de parte dos investidores e especialmente do que circunda, que é o modelo jurisdicional brasileiro, né, que é um outro problema que eu acho que se ninguém perguntar, a gente faz a pergunta para nós mesmos aqui e discutimos esse assunto. Maia. Bom, eu só acrescentaria que às vezes no Brasil a gente vê alguns jabutis, né? E na indústria de private equity aconteceu de a gente ver que só existia aqui. Foi toda essa polêmica da participação do investidor nos comitês de investimento de alguns fundos. Isso distorce os papéis, isso gera um grande conflito de interesses, onde os fundos de pensão participavam do processo decisório, às vezes até brecavam o processo decisório, existia competição em empresas investidas no mesmo fundo. Então você cria um ambiente de insegurança para o próprio gestor, ele não tinha a voz ativa, não existia a segregação de funções e a responsabilidade acabava caindo no seu colo, no colo do administrador. Então acho que se começa, e a questão também do key man, eu lembro de grandes discussões no âmbito da montagem do código, do papel do key man, que isso é sagrado na indústria de private equity lá fora, e a gente via distorções aqui no entendimento. Então, eu acho que nós estamos num processo de evolução. Se a gente olha o mercado de capitais do Brasil 15, 20 anos atrás, aqui era terra de ninguém. Hoje a gente evoluiu brutalmente. E se a gente projeta os próximos 20 anos, com as pessoas que estão hoje na indústria, com a seriedade que nós estamos atacando os problemas, vai ser uma outra indústria. Eu não tenho dúvida disso. O passado a gente rebate para o futuro. Então, o ambiente regulatório ele melhorou muito, mas não está ainda no estado das artes quando a gente compara o gabarito hoje do Brasil com o gabarito lá fora. Tanto é que a gente traz dinheiro de fora para cá, a gente não capta aqui. É difícil, porque existe, eu quero estar no comitê de investimento. Isso é impossível, isso para nós é uma regra básica. As funções, os papéis são totalmente diferenciados. Mas eu vejo, sim, que nós estamos num processo de evolução e essa discussão entre nós tem permeado e a gente está conseguindo atrair não só mais gestores para discutir, como também tem esse diálogo aberto com a CVM, do ponto de vista de alertar de problemas que podem eventualmente causar prejuízos para os investidores, que obviamente ninguém quer, porque isso vai contra o produto. Eu vou aproveitar esse gancho, nós citamos agora no final algumas coisas relacionadas com investidores, né? E aproveitando essa questão regulatória e a questão de atrair mais investidores com a necessária segurança, eu vou fazer uma pergunta e faz parte de uma pergunta que já veio aqui da audiência, o Rodrigo fez essa pergunta. Como é que nós vemos a questão da necessidade de padronização de informação e regulamentação para a indústria? Isso é um ponto que vocês enxergam como relevante e isso poderia de alguma forma ajudar os investidores em suas decisões? Eu acho que quando a gente fala em padronização, acho que a indústria inteira tem que ter um estándar mínimo de comportamento, de diligência,
de atuação de dever fiduciário do gestor, né? E claro, acho que a gente tem que ter um nível de necessidade, nível de informação, de transparência com relação a mandato, com relação ao conflito de interesse, com relação a despesas, que eu acho que tem que ser muito claro. E hoje a nossa regra, tanto do ponto de vista de regulatório quanto autorregulação, ela é muito forte nesse sentido já. Eu nunca parei de pensar sobre padronização de documentação de FIP, porque eu acho que esse é um bicho que não é padronizado. Eu não consigo enxergar o Private Equity, um documento de Private Equity com uma coisa padronizada. Eu acho que a beleza do Private Equity é a liberdade contratual entre as partes, né? Gente grande fazendo negócio com gente grande, ou gente menor, eventualmente se baseando em advice de consultores ou distribuidores com relação a investimentos mais ilíquidos, mas eu não vejo uma padronização de documento como um grande ganho para a indústria. Eu vejo sim uma padronização de comportamento, né? De rotinas, de compliance, de governança, de transparência, mas não de documentação. Eu acho que é diferente pensar o padrão de Private Equity como uma padronização, por exemplo, de uma dívida, né, de uma debenture que vai ter liquidez no mercado secundário. Você discutir, como nós já discutimos aqui, padronização de debêntures, para que você pudesse ter mecanismos que pudesse acelerar a distribuição a partir de um padrão de um investidor que pudesse agilizar, e hoje a Ambima faz parte dessa construção, é completamente diferente de regular uma relação, querer regular uma relação privada, especialmente num contexto de capital de risco. O que é central, e aí eu acho que a gente evoluiu significativamente, é a transparência daquilo que você faz, especialmente como você estrutura os seus gastos e como você marca o seu ativo. Se você cria situações embaraçosas ou enigmáticas em relação a como você precifica o seu ativo, obviamente você tira o credenciamento da indústria, você coloca em xeque a indústria. Eu acho que isso hoje é muito difícil. Eu acho que os mecanismos hoje evoluíram para que você hoje, se quiser, o grau de transparência que é dado e o que é cobrado hoje evita muito dos problemas que ocorreram no passado. E com relação aos custos, né? Especialmente quando você tem a questão das partes relacionadas, que é sempre o item relativo, né? Algumas gestoras que têm outras atividades, muitas vezes, especialmente na área ligadas a advisory, em processos que haviam de consolidação, que não eram só crescimentos orgânicos, acabavam prestando serviço de M&A para aquisições do próprio ativo do fundo. Ora, isso é um claro conflito de interesse. Ela poderia até fazer, mas mediante um processo competitivo e não simplesmente de uma transferência. É mais ou menos a empresa de construção que quer fazer um aeroporto e ganha dinheiro como ganhou na construção e não na operação do aeroporto. Então, no caso do Private Equity, gerou-se, no passado nós tivemos esses problemas. Eu acho que isso hoje já é quase que... eu não vejo mais isso, eu sinceramente vejo. Aliás, o que acontece... e quando passa, especialmente no nosso caso, da supervisão aqui na Ambima, é punido severamente. Eu acrescentaria que o que a gente vê lá fora, nos mercados internacionais, no processo, quem já fez fundraising lá fora sabe o quão difícil é o processo de levantar dinheiro no fundo de private equity. Porque você passa por um escrutínio tremendo e um due diligence tremendo por parte dos investidores e seus gatekeepers. Tem vários tipos de gatekeepers que participam do processo de fundraising, porque é a avaliação da qualidade do gestor, dos seus processos de controle, do seu sucesso no passado, das teses de investimentos. Então, tudo isso faz parte de um ecossistema muito salutar que hoje faz com que a indústria de private equity seja a classe de ativos que mais cresce lá fora. Porque exatamente essa salvaguarda que a própria indústria se criou no mecanismo quando você está levantando dinheiro e quem vai deixar o dinheiro com você por 10 anos para você investir, você tem uma missão fiduciária, ele testa todos os processos que você faz. Então ele entra no detalhe, ele fala quem é o key man, quem é a equipe. E tem a figura da remuneração, da performance fee para as equipes, que é o carry interest.
Tudo isso daí já funciona e é testado, e é por isso que essa indústria cresce. Quando a gente traz isso para a realidade no Brasil, ainda existe um grande gap em todo esse processo. Então, eu acho que o que vai acontecer no futuro é a gente usar esse padrão lá fora e trazer para o padrão aqui, porque não adianta a gente criar uma indústria de private equity descolada do que é a realidade no resto do mundo. E no resto do mundo ela funciona, está consagrada e está crescendo cada vez mais. Então aqui nós vamos ter que trazer em determinado momento, através das associações de classe, a BIMA, a BVCAP, os doadores de recursos, nós vamos ter uma parametrização diferenciada do que a gente viu no passado recente. E oxalá que isso aconteça rápido, porque as oportunidades estão acontecendo. O investidor brasileiro qualificado não vai surfar essa onda, porque vai ser o gringo de novo, vão ser nossos investidores que vão entrar aqui, porque vão ver a oportunidade, já tem dinheiro na mão, e vai entrar, alguns sim com sucesso, outros não. Eu acho que tirar os brasileiros, investidores qualificados, para fazerem parte dessa indústria, é uma pena, porque quem tem que mais se beneficiar são os fundos de pensão aqui, são os investidores de longo prazo que, eventualmente, não tiveram a percepção de como essa indústria ia crescer, não ajudaram a crescer ou até complicaram um pouco o crescimento. Mas acho que isso faz parte do passado. Vamos olhar para frente com essa agenda positiva. Eu vou aproveitar um pouco esse gancho que nós estamos abordando um pouquinho mais a ponta passiva, ou seja, a ponta dos investidores nessa indústria, né? E acho que vocês fizeram dois comentários bastante importantes, né? E eu vou explorar primeiro da pessoa física, né? Porque de alguma forma a gente pode ver naquele mesmo dado que nós vimos que o grande investidor aqui atualmente é o investidor estrangeiro, mas por outro lado tem um grupamento de pessoa física que é maior do que o próprio investidor institucional, né? Então, esse é um ponto também que chama atenção, porque poderia ser, como o Maia falou, um investidor institucional, as fundações, que são investidores de longo prazo, né? A estarem investidas nesse tipo de ativo. Mas eu vou fazer uma outra pergunta antes, relacionada a pessoas físicas. Como é que vocês veem, é uma pergunta também que veio aqui da plateia, a Luciana que fez essa pergunta, se vocês veem a possibilidade da pessoa física ser uma investidora, e nós estamos falando mais do investidor comum, talvez extrapolando um pouco o investidor profissional e o qualificado, se haveria como esse investidor fazer parte dessa indústria, não é? Hoje a gente sabe debêntures que, como vocês falaram, já são padronizadas, você vê mesmo debêntures não tão, digamos assim, não tão usuais, já sendo distribuídas para a pessoa física, né? Debêntures de infraestrutura, enfim. Como é que vocês veem isso? Vamos lá, acho que eu vou passar por isso que ele levantou o microfone mais rápido aqui. Olha, não é comum no mundo inteiro você ter pequeno investidor, pessoa física, investindo em private equity. Apesar de países que têm uma cultura muito mais avançada em relação seja ao mercado de equity, seja a longevidade do investimento. Mas isso está acontecendo no Brasil mais recentemente, inclusive muito recentemente, por conta das novas plataformas de distribuição. Aí nós temos que ter um cuidado aqui, né? Um cuidado específico. Assim, primeiro porque é relativamente recente a presença de investidores, pessoas físicas, seja na constituição de family office, são empresários muitas vezes que têm o seu próprio family office ou multi-family offices, que tem uma característica de maior longevidade, conhecimento, que se dispuseram nos últimos anos a investir nesse segmento. E eventualmente tem origem até no empreendedorismo, esses family offices. Exatamente. E assim por diante, né? Tem exatamente uma forma de reciclar esse capital, né? Muitas vezes, alguns grandes investidores que venderam suas próprias companhias e gostariam de voltar a ter investimentos, talvez não mais como controladores, mas como investidores minoritários. Isso é extremamente mais comum hoje, lá fora sem dúvida alguma, é uma parcela importante dos investidores, não chega a competir com o tamanho dos grandes institucionais, mas é uma parcela relevante dos investidores. Eu acho que no caso brasileiro, a gente tem que ter apenas o cuidado do que você está vendendo, do que você está entregando e a expectativa do que você, de fato, vai performar ao final. É uma indústria, é no topo do risco da indústria. Ou seja, se ela é private equity, se ela é venture capital,
né? Se é um anjo, quer dizer, se nós estamos no limite de um investimento que é muito longo e pode ter insucesso. Sucesso não pela incompetência do gestor, mas pelo próprio ciclo de investimento, o momento do país e as oportunidades que acontecem no ativo, os ativos. Então, eu diria que eu não diria que é uma tendência, mas eu diria que era um perigo as pessoas começarem a buscar esse tipo de investimento porque a taxa de juros é 6,5%. Eu acho que seria mais ou menos o mesmo risco que hoje a gente identifica com as debêntures incentivadas de infraestrutura. O que tem um lado extremamente interessante, que é criar algum pote de dinheiro para financiar o investimento em infraestrutura. Agora, o que não pode ser a pessoa física ser a grande investidora de infraestrutura no Brasil, que é o que está acontecendo por conta dos incentivos. Dado que os investidores institucionais já não contam com esses incentivos, são as pessoas físicas que compram debêntures incentivadas e são elas que financiam uma parte da infraestrutura. Seria o mesmo tipo de equívoco. Jabutis e jabuticabas, então, talvez não? Deixa eu Vamos lá, Maia. completar um pouco o raciocínio pelo Crisóstomo. Primeiro que isso não é um produto para pessoa física, é um produto que não tem liquidez. Então você deixar uma pessoa física entrar no fundo de private equity é um risco enorme, porque pode frustrar. No Brasil a gente criou a cultura do investimento de curto prazo, liquidez diária, taxa de juros alta. Então também não condiz, é um processo educacional, a gente vai ter que migrar para um outro modelo. Eu acho que o grande benefício da pessoa física, oxalá que no bojo da reforma da Previdência aconteça a capitalização, é a pessoa física entrar através dos fundos de pensão no private equity. Aí ela se beneficia indiretamente e não diretamente. Ela não tem competência de julgar a qualidade de um gestor, o que ele está fazendo. Então nós estamos misturando públicos totalmente diferentes e vai dar confusão se a gente deixar isso acontecer. É inegável, vai frustrar alguém que achava que pode sair amanhã, não consegue sair, e aí o investimento foi mal. Então a gente novamente vai penalizar o private equity por uma coisa que ele não presta, é de ir para uma pessoa física normal. Então, se ela entrar no bojo, se realmente a reforma da Previdência trouxer o conceito da capitalização, que faz muito mais sentido hoje, oxalá que a gente consiga aprovar, nós vamos dar um outro dinamismo também nessa indústria e isso vai, aos poucos, vai se acomodando. O que a gente fez no caso da Brookfield, para atender as pessoas físicas, determinados ativos que estavam nos fundos nossos de infraestrutura, private equity, nós constituímos na Bolsa de Nova York uma empresa de capital aberto, que tem ações negociadas no dia a dia e nós encapsulamos esses ativos lá embaixo. Então, por exemplo, um investidor quer participar do nosso negócio de energia renovável, que tem no mundo inteiro 300 usinas, vários solar e também eólica. Ele compra a ação dessa empresa, no dia que ele quer sair, ele vai e negocia na Bolsa. Existe um mercado secundário ativo. Mas isso é no maior mercado de capitais do mundo, que é a Bolsa de Nova York. Então, nós criamos um mecanismo para atrair esse investidor. Diferente dos fundos de private equity, que ele está alocado por 12 anos, 10 mais 2. Então, acho que vai se criando mecanismos, se atraindo esse investidor. Mas no Brasil hoje, eu teria receio de abrir essa porta. Só para complementar um pouco o ponto, acho que eu concordo com vocês dois. Bom, a regulamentação hoje nem permite, né, o varejo comprar FIP, então nós estamos falando necessariamente de pessoas físicas que fossem consideradas como qualificadas, mas que também, não necessariamente quem tem R$1 milhão investido em mercado financeiro tem capacidade de estar investindo em private equity e ficar aí líquido. Mas, de fato, assim, acho que para pontuar um pouco o que a gente tem visto de tendência, tem sido uma demanda, principalmente de private banking. Não vejo pessoas físicas investindo diretamente em FIPs, eu vejo muito mais uma seleção de fundos, então acho que nós temos hoje uma estrutura no Brasil que você consegue selecionar um fundo que vai fazer investimentos diversos, inclusive em private equity, alguns fundos só de private equity, mas também, de novo, lá com uma relação com o gestor que você confia, e eu acho que a parte da suitability é muito importante, eu acho que o gestor que tem um fundo que vai investir em private equity e que vai colocar o fundo dele para a pessoa física tem que entender e tem que informar direito o seu cliente o que ele está vendendo e quais são as características daquele produto, porque as pessoas mudam de ideia e querem tirar o dinheiro, depois o dinheiro não existe. E uma coisa bacana que eu acho que no Brasil ainda não acontece, Luiz, mas que já começamos a discutir com Bolsa, por exemplo, é ter um fundo de private equity listado, com ativos já performados, que vão ter uma receita
ou seja de infraestrutura, ou seja de private equity de fato, mas que seja uma coisa, um mandato muito específico e que haja algum tipo de liquidez para aquela pessoa física poder sair quando necessário, né? Não aconteceu ainda, mas já tem muita ideia pipocando no mercado e pode ser que eventualmente seja algum tipo de solução parecida com o que você mencionou de Nova York. Eu vou puxar a sardinha aqui para o lado da BlackRock. Poderia ser um ETF isso? Claro, poderia ser um ETF de private equity. Legal. Olha, eu vou aproveitar gastar alguns minutos a mais, porque eu acho importante a gente reservar um pouquinho de tempo também para falar do lado do ativo, mas eu vou fazer uma outra. Tem uma infinidade de perguntas aqui, eu estou tentando me organizar e encapsular elas em uma ou outra, mas tem umas 2, 3 perguntas que estão relacionadas a fundos de pensão. O que vocês acham que precisaria ser feito para que esse relevante investidor voltasse para a indústria de private equity? Todo mundo quer falar, né? Terceirização da gestão. Acho que o grande benefício que o fundo de private equity no Brasil possa contribuir é terceirizar sua gestão para gestores competentes. Faça um bom due diligence, escolha gente capacitada. Existem grandes gestores no Brasil hoje, não tenho dúvida que outros irão aparecer. Então, em vez de querer ele administrar e participar da gestão, terceiriza, cobra performance, obviamente desqualifique o que for o gestor ruim, mas privilegie aquele que é bom, bota mais dinheiro, ajuda ele a crescer. É só assim que nós vamos ver um ciclo de crescimento saudável e sustentável. Sem a participação deles, ou eles, como eu já ouvi, não vou mais colocar dinheiro em private equity, isso é um erro. Ele está deixando o seu participante a não usufruir desse benefício que essa indústria traz. Então, a minha visão é por aí. Legal. Concordo totalmente com o Luiz. Governança interna, aprender a selecionar gestores. Parece que falar um negócio os fundos de pensão precisam aprender a selecionar os gestores como os institucionais lá fora aprenderam, né? Toda essa questão do escrutínio, de entender como é que são os times, como que eles funcionam. Não é o core business do fundo de pensão investir em private equity, o core business dele é outro. E até eventualmente, numa evolução, como você vê lá nos fundos de pensão canadenses, americanos, que de fato hoje em dia tem times de investimento, fazem investimento direto, mas até lá nós vamos demorar uns 30 anos investindo direito com gestores, né? Então, eu acho que se tivesse uma coisa para bater, eu acho que é uma governança interna muito forte, né? Uma profissionalização, uma governança interna muito forte, um compliance muito forte e terceirização absoluta da gestão desse tipo de ativo. Eu acho que o grande desafio da volta, do ponto de vista muito pragmático hoje, é de fato curar bem as feridas que estão abertas hoje. Eu acho que, infelizmente, o processo, a dinâmica entre o regulador, a Previc e os fundos, em função do conjunto de crises que aconteceram, deu a percepção de uma generalização de que o problema era em toda a indústria de private equity. E o processo piorou porque ele judicializou e responsabilizou as pessoas de uma maneira que hoje o gestor de um fundo de pensão tem medo de dar continuidade à agenda de investimentos de capital de risco. A possibilidade de ser acusado de má diligência, de incapacidade da escolha de um bom gestor, da incapacidade de acompanhar um processo de investimento, da inoperância de ter estado presente num comitê de investimento de um fundo que deu errado e não por razões por falta de ética, mas por problemas da própria natureza do investimento, do momento. O Brasil está numa das maiores recessões desde 29. É óbvio que não é só uma questão de indústria de private equity. O país está absolutamente num nível elevadíssimo de capital, de capacidade ociosa. É óbvio que empresas de maior risco tendem a sofrer, durante o período do fundo, são 10, 12 anos, processos que podem não fazer a empresa retornar o capital. Confundir isso com uma responsabilização de que aquele gestor não foi diligente, de que ele não acompanhou o investimento, que ele escolheu errado pura e simplesmente por ignorância, é de fato confundir. E o processo que judicializou esse caminho, ele tornou a indústria para o investidor institucional
muito difícil. Inclusive, em função dos problemas, e a gente sabe que a natureza dos problemas do private equity é, de fato, distinta, um custo de observância, um custo de acompanhamento daquele investimento, que o investidor institucional olha assim, bom, é melhor eu ganhar menos e ficar posicionado ou direto no mercado listado, ou simplesmente numa renda fixa, ou num crédito um pouquinho mais apimentado, do que entrar num mundo de investimento de 10 anos. Então, eu acho que tem uma camada aí que precisa ser superada, e eu chamo por último uma atenção, quer dizer, o grande pecado disso foi que muitos dos problemas que aconteceram foram por decisão de investimentos direto ou fundos que tinham apenas um ativo de alguns investidores institucionais e que não eram fundos de private equity. Eu cito aqui claramente um caso que foi emblemático, que foi Sete Brasil, em que vários fundos tomaram a decisão de colocar dinheiro por conta e ordem de uma decisão estratégica, sabe lá qual foi, e carimbaram isso como um private equity, carimbaram isso na forma de um fundo e tiveram ônus de não fazer um processo de escolha correta. Poderia citar outros casos aqui. Então eu acho muito importante essa diferenciação, essa descontaminação, descontaminar essa discussão, porque enquanto ela ficar nesse patamar, a gente vai ter uma dificuldade do investidor institucional vir a mercado com um prejuízo enorme para esse investidor e um prejuízo enorme para o país. E se me permite te complementar, Crisóstomo, eu acho que quando você fala de curar as feridas, eu acho que também entender o que aconteceu internamente, né? Porque existiu aí também uma terceirização da culpa e de que ou porque a tese não deu certo, ou porque o gestor foi mal escolhido, ou porque não era private equity de verdade, mas acho que tem um processo de olhar para dentro, entender por que deu errado e trabalhar numa regulamentação e num processo que evite isso no futuro, né? Porque sem a gente fazer isso, a gente não vai conseguir sair desse ciclo vicioso. Perfeito. Eu estou aqui com diversas perguntas que vieram da plateia. Tem algumas perguntas de contexto tributário que eu acho que são bastante relevantes também. Mas, por outro lado, nós estamos aqui, eu estou tentando administrar o tempo e eu não queria perder a oportunidade de ter esses debatedores aqui conosco, de falar um pouco sobre o momento que nós estamos vivendo com mudança de modelo de financiamento de BNDES, com restrições de capital de bancos e com essa enorme agenda que a gente tem nesse contexto de privatizações, dentro de um contexto de PPPs e assim por diante, como é que essa indústria pode contribuir? Então eu queria ouvir um pouco aqui do Crisóstomo, do Maia e da Marina, algumas palavras sobre isso. Posso voluntariar. Eu vejo a grande oportunidade agora de a gente criar canais paralelos, os tradicionais que a gente via vindo dos órgãos públicos. Inegavelmente, um BNDES tem o seu papel, mas tem um limite até onde ele poderia ir com eficiência, onde ele se torna ineficiente ou vicia o mercado. Infelizmente, a gente viu alguns vícios que vieram por dinheiro barato, criando algumas empresas que não deveriam ter o tamanho que tiveram. Mas, novamente, isso faz parte do passado. Olhando positivamente daqui para frente, eu vejo que está se criando mecanismos alternativos muito apoiados naquilo que é salutar, que é o mercado de capitais. O mercado de capitais é a grande porta de liquidez pro mundo corporativo no Brasil. E quem faz essa ponte com competência vai se dar muito bem. E aí eu encaixo o private equity também. Ele vai fazer parte desse reinventar o nosso mercado de capitais. Nós somos um país de escala, embora a gente tenha andado para trás na quantidade de empresas que estão nas bolsas, mas nós temos grandes empresas no Brasil que estão num momento também de crescimento. Hoje está todo mundo na prancheta, olhando qual é o próximo passo estratégico e tático que vai dar no Brasil, porque tem oportunidades. Então, estou vendo que se apoiar no mercado de capitais, quem fizer bem essa lição, existe já uma desintermediação do mercado de capitais salutar, o que você falou, dos grandes distribuidores, as fintechs estão vindo aí, tem vários assets agora começando a dar crédito de longo prazo, você vê o balanço dos bancos caindo porque existia uma concorrência salutar que dá dinheiro a longo prazo, sem pedir serviços, a custos baratos, compatíveis.
Então, o momento hoje, olhando para frente, é de otimismo. Eu acho que a nossa indústria vai acompanhar, eu espero que ela acompanhe também esse crescimento e não fique para trás. Então, se depender das nossas conversas no âmbito da Ambima e do âmbito do Conselho de FIPS e FIEs e da BVCAP, é para crescer o negócio, vamos ajudar para crescer. Eu acho que também no mundo acadêmico é importante a participação. Eu participei recentemente do lançamento do primeiro MBA de Private Equity no Brasil, que é da Fundação Getúlio Vargas. A primeira turma começa as aulas dia 29, 2 anos de curso. Pega todas as disciplinas hoje de um Private Equity. Então, é uma iniciativa inovadora do mundo acadêmico em qualificar. A plateia estava lotada de potenciais estudantes que vão fazer, já gente que está trabalhando no mercado financeiro, que gostaria de ter a qualificação para trabalhar no Private Equity. Private Equity é muito exigente na qualidade, é muito exigente nas disciplinas das pessoas que trabalham, tanto na área de valuation, quanto no pós-deal, na pós-aquisição, que é a parte operacional. Então, eu vejo isso uma forma salutar de criar o ecossistema favorável e a gente conseguir trazer de novo esses players importantes para fazerem parte da indústria. Mas, para nós, o mercado de capitais no Brasil vai ser a grande alavanca. Nós vamos utilizar menos do governo, nós estamos muito pendurados no subsídio vindo do governo, que é o problema fiscal que a gente tem hoje. Uma das heranças é isso aí, foi dinheiro mal dado, barato, que não tem retorno e ninguém cobra. Então, eu acho que o Paulo Guedes está mudando esse conceito e a gente tem que dar um apoio, ajudá-lo aqui. A gente vira essa página, a gente parte também para uma sociedade de capitais aberto, amplo, sofisticado, moderno e abrangente. Obrigado, Maia. Eu só vou fazer um comentário do Maia. Maia, obrigado que você falou um pouco sobre educação. E era uma pergunta importante que veio da plateia, que a gente não tinha conseguido cobrir, então obrigado aí pela tua resposta. Quer falar para falar? Acho que, enfim, concordo totalmente de novo com o Luiz. Eu acho que o caminho do nosso desenvolvimento é desbancarização, é desintermediação, é um mercado de capitais forte e claramente a indústria de fundos tem um papel essencial aqui e a indústria de private equity especificamente. Acho que temos que continuar trabalhando para que esse negócio aconteça e tem que ter, acho que você falou um pouco de iniciativa privada e eu acho que tem que ter a iniciativa privada como um todo, né? Os gestores, as associações, os altos reguladores, a gente tem que realmente forçar para levar essa barra e trazer a nossa indústria para um patamar mais internacional, não ter medo das discussões difíceis, não ter medo de fazer disrupções e ter um mercado mais desenvolvido e mais próprio para que a gente possa dar segurança jurídica para os investidores, dar tranquilidade para que os gestores possam empreender e falhar, né? É normal falhar, só no Brasil que é feio tentar empreender e depois da 10ª vez dar certo. Em qualquer lugar do mundo, empreender e falhar são palavras totalmente associadas uma com a outra. Aqui é feio, aqui você perde dinheiro, o seu patrimônio na física acaba sendo prejudicado também. Então, acho que faz parte do nosso papel também não esperar o governo agir e atrás de levar a barra de ter uma estrutura regulatória e uma segurança jurídica maior no Brasil para a gente poder alavancar toda essa parte de investimento privado. Eu diria que é impossível hoje imaginar que a gente recuperaria a nossa infraestrutura com investimento público exclusivamente. O patamar que a gente está hoje de investimento público voltou ao nível de 2003, com proporção do PIB. Isso significa que a gente sequer aplica recursos para manter o que existe. Não estou falando em expansão, estou falando de manutenção. O volume, dada a expansão que ocorreu, hoje o que o governo direciona, até por conta do corte de gastos, foi a variável de ajuste, foi o investimento público, era onde você tinha limite para fazer. A redução hoje praticamente sucateou a estrutura de infraestrutura no país em geral. Nós vamos do saneamento, que tem uma participação a nível de municípios, passando por estradas, mesmo aeroportos, que ainda tem 49% da Infraero, alguns deles, que não tem recurso para isso, passando por ferrovias, passando por toda a malha, estrutura de logística do país. Do outro lado, a formação bruta de capital fixo, contando a parte do setor privado, também se reduziu significativamente. Estamos longe do período dos PNDs, onde você tinha 22%, 23% de investimento, de taxa de investimento sobre o PIB. Nós estamos trabalhando no nível de 15%, 16%.
e com dados assim relativamente ruins. O que significa essa equação? A única forma de você poder superar é você ter um conduíte novo. Esse conduíte novo não pode ser 100% estrangeiro, desculpa o Maia aqui, mas, na verdade, muitas vezes os estrangeiros exigem hedge cambial, porque a receita de infraestrutura é em real. E é um grande equívoco, inclusive porque isso vai cair na conta do Tesouro, oferecer hedge cambial para investimento. Ou você corre o risco 100%, né, ou você não investe. Então, é muito importante que o Private Equity seja o conduíte desse mecanismo. E o conduíte com esses investidores institucionais, não estamos falando apenas em fundos de pensão, estamos falando num cenário futuro até de capitalização, mas estamos falando de empresas de seguro, em termos das suas reservas técnicas, que foram tradicionalmente os grandes investidores de Private Equity no início dos anos 50 nos Estados Unidos, e que aqui, evidentemente, pela regulação ainda não é possível, mas também tem uma agenda de mudar, em função da nossa necessidade de liquidez. E a pergunta que fica no final é, mas tem dinheiro para isso? E aí, Cacá, você melhor do que eu conhece isso e sabe que tem. Se a gente estivesse falando da Argentina, que está vivendo, se vai eleger o Macri aqui, né, ou não vai, é um país de baixíssima poupança financeira. Se nós formos ao México, que é um pouco maior, também é de baixíssima poupança financeira. Agora, se nós pegarmos os ativos hoje alocados em título público, pagando 6,5%, e se você pegar 5% desse valor e deslocar para investimentos de mais longo prazo, com as condições que a Marina aqui colocou já desde o início, que são importantes do ponto de vista de reduzir a incerteza jurisdicional, a questão das agências reguladoras, a questão, eu diria que, do ponto de vista de propiciar o investidor o conforto do investimento de longo prazo, a gente tem dinheiro, o que é uma qualificação que o Brasil, que poucos países têm no mundo. Então, a agenda positiva do FIP passa necessariamente não só por empresas de médio porte, empresas pequenas e médias que vão gerar, na verdade, um capitalismo de fato pungente, mas se não tivermos a infraestrutura e a parte desse passivo local alocado nisso, curando as suas feridas definitivamente, a gente vai perder talvez mais uma década, dado que essa já foi perdida. Né? Eu mereço uma réplica aqui, né? Me cutucou. Sempre merece, claro. Por favor, gente, primeiro, quando a gente investe no Brasil, nós não fazemos hedge. O hedge é muito caro. Então, nós estamos sempre descasados em moeda. Traz dólar, converte em real e sai quando der. Obviamente, o que a gente busca... E ganha em cima do retorno em dólar. Hein? E ganha só em cima do retorno em dólar. Exatamente. Então, esse risco a gente corre. Agora, o risco que o Crisóstomo estava falando, o custo Brasil, ele é enorme. A gente precisa melhorar isso daí. A analogia que eu faço é você estar dirigindo o carro 100 por hora com o freio de mão puxado. Você não consegue deslanchar, porque o custo do Brasil é tão pesado da falta de infraestrutura no país que os teus retornos se prejudicam. Você tem produtividade excelente, mas você morre na logística, principalmente quando eu falo de agricultura, que é o grande negócio hoje do Brasil. A gente joga dinheiro fora. Então, e outra, não dá para crescer o Brasil sem trazer o capital de fora. Nós não temos poupança aqui suficiente para gerar a quantidade de investimentos que nós temos. Então, nós temos que também importar essa poupança e criar esse ambiente positivo de mais gente investindo no Brasil, acreditando no nosso país. Então, acho que os dados estão na mesa, as oportunidades estão no mercado. Eu acho que quem tiver a paciência, a sabedoria e souber fazer as conexões corretas, obviamente o Brasil não é um país para amador, a gente sempre fala isso. O Brasil é um país para investidores profissionais. Eu sempre deparo com gente lá fora, fala, porque o Brasil é isso, o Brasil é aquilo. Bom, entrou no momento errado, fez parcerias erradas, comprou ativos errados, não pode culpar o país, foi uma decisão errada do investidor. Então, tem grandes oportunidades aqui. E eu espero que a gente contribua para esse crescimento, trazendo mais capital para cá também. Deixa eu só dar uma réplica aqui. Tem oportunidade, tem. Pode seguir adiante. A vantagem é que a gente tem uma Brookfield. Uma vantagem que a gente tem desse país é que é um país democrático, né? Então, por favor. Exatamente. A vantagem é que a gente tem uma Brookfield que faz investimento há mais de 100 anos aqui no Brasil. A gente quer mais Brookfield. A Brookfield não é só a Brookfield não é um FIP, ela é uma empresa, uma corporação que investe no mundo inteiro e capta recursos, como você mesmo disse, fora do Brasil. Nós também tivemos aí nos aeroportos
algumas operadoras internacionais que colocaram recursos aqui, independente do REP. Mas falando de FIP financeiro, captação de investidor para colocar no Brasil, a demanda existe, é real e está na mesa em Brasília de alguns fundos para isso. É isso que a gente tem que tomar cuidado. Marina, como teve aqui, o nosso tempo na verdade esgotou, né? Eu acho que vocês nem perceberam, porque o debate está super bacana aqui com eles três, mas como teve aqui uma tréplica e alguma coisa a mais, você quer falar alguma coisa, Marina? Não, eu não quero falar não. Acho que a gente está, acho que temos que ter otimismo sim. Acho que estamos num momento muito melhor que a gente estava em 2013 quando o FIP foi lançado no Brasil. Todo mundo mais qualificado, mais profissional e temos um desafio, mas nunca não tivemos desafio. Então acho que temos que continuar aí com uma agenda positiva para seguir adiante. Bom, muito obrigado, Marina, Maia, Crisóstomo aqui por participar do nosso debate. Eu acho que fica uma grande mensagem, talvez. Está claro que o FIP, o FIP contra o veículo de Private Equity é um instrumento fundamental e está pronto para ser utilizado por os investidores. Nós falamos muito aqui na Ambima sobre mudanças no ambiente de gestão, o empoderamento do investidor, falamos sobre vários temas muito importantes aqui da indústria e acho que fica uma mensagem aqui que eles traduziram muito bem. Nós não podemos perder o momento da história de novo, não é? Então, acho que esse é o nosso grande desafio e obrigado sobretudo a vocês por terem participado aqui do nosso painel. Boa tarde. Muito bom. Parabéns.